Olá, para quem nos acompanha. Que satisfação dar o pontapé inicial na nossa imersão de hoje. Uhum. É muito bom estar aqui de novo. A missão desta nossa análise profunda é desbravar um material muito especial. É um conteúdo que foi, cirurgicamente preparado e enviado pela professora Fabiana. E isso para auxiliar a turma da segunda série do ensino médio do Colégio Português. Exatamente. E o objetivo de estarmos aqui debruçados sobre esses textos, bom, é garantir que todo mundo da turma tem o desempenho espetacular nos estudos para a iminente prova de geografia. É uma grande responsabilidade analisar esse material, sabe? Mas é, acima de tudo, uma oportunidade brilhante de entender as engrenagens territoriais que literalmente construíram e continuam moldando o país. Com certeza. O nível de detalhe que a professora Fabiana trouxe para a turma é digno de nota. Sim, é muito denso. E o assunto central da nossa sessão de estudos de hoje é o capítulo 4 do livro didático, que foca na questão da reforma agrária. Um tema pesadíssimo. Muito. E para abrir os trabalhos com a grandiosidade que o tema exige, o próprio material traz logo no primeiro parágrafo uma citação clássica do jornalista e engenheiro Euclides da Cunha, na obra monumental Os Sertões. Ah, essa citação é perfeita. Ele diz, abre aspas, o sertanejo é, antes de tudo, um forte. O texto descreve como aquele homem de aparência frequentemente cansada, castigado por um sol implacável, esconde, na verdade, um titã cobreado e potente. O que é fascinante aqui é que essa força descrita pela literatura não é apenas uma licença poética do autor, né? Se conectarmos isso ao cenário mais amplo que o livro propõe, essa resiliência do indivíduo no campo, essa potência toda diante da aridez, é o reflexo direto de séculos de tensões brutais pela posse de terra no Brasil. Exato. Quem vive do campo precisou desenvolver essa carapaça, essa força quase titânica para sobreviver não apenas a um clima hostil, mas a um sistema fundiário que historicamente fez de tudo para excluir essas pessoas. E para garantir que o pessoal da segunda série tire a nota máxima, a nossa estrutura hoje vai ser uma verdadeira viagem no tempo e no espaço. Vamos rodar o mundo, né? Vamos. Vamos entender primeiro como países de diferentes continentes lidaram com a distribuição de suas terras e depois mergulhar de cabeça na história brasileira, desde o ano de 1850 até os conflitos que estão fervendo nas manchetes dos jornais desta semana. Esse roteiro global é absolutamente essencial. Tentar compreender o Brasil de hoje, sem olhar para como as potências mundiais resolveram seus próprios dilemas de terra no passado, olha, é como tentar ler um livro começando pela metade. Certo, vamos desempacotar isso então, começando pela própria definição. O que é, afinal, reforma agrária? Boa pergunta para a prova. Pois é, muita gente escorrega achando que é simplesmente o ato de pegar um grande pedaço de terra, dividir em fatias menores e entregar para famílias diferentes. E não é só isso. Não mesmo. O material deixa cristalino que o buraco é bem mais embaixo. Não basta dar a terra. Quem planta precisa de acesso a crédito bancário, precisa de estradas asfaltadas ou em boas condições para escoar essa produção até a cidade. Escolas rurais para os filhos. Viabilidade econômica E dignidade humana. É tirar o produtor daquela subsistência precária e inseri-lo de fato na economia real. E a análise histórica mostra que todos os países que hoje chamamos de desenvolvidos passaram em algum momento crucial de suas histórias por esse enfrentamento. Tiveram que resolver isso. Sim. O texto traz exemplos muito práticos. Pensemos nos Estados Unidos, que a gente frequentemente associa às grandes fazendas industriais. Em 1862, bem no meio da Guerra Civil, eles promulgaram o Homestead Act. Essa lei é famosa. Sim, essa lei distribuiu lotes de 64 hectares de terras públicas para quem quisesse ir para o oeste americano. A única exigência era que a pessoa morasse no local e produzisse por pelo menos 5 anos. É um incentivo gigante. Era o Estado dizendo: vá, ocupe, produza e construa uma classe média rural. Claro, o livro ressalta que essa estrutura familiar original vem sendo engolida pelo grande agronegócio nas últimas décadas, mas foi o alicerce absoluto da expansão americana. É impressionante pensar nessa escala. E quando o texto atravessa o oceano e vai para a Europa, a França surge como um caso radical. Muito radical. Logo após a Revolução Francesa, em 1789,
os revolucionários não quiseram saber de meias palavras. Eles simplesmente confiscaram as gigantescas propriedades que pertenciam à Igreja Católica e à nobreza. E redistribuíram tudo. Tudo. Em pequenos lotes para os camponeses. O latifúndio, aquela propriedade gigantesca na mão de uma única pessoa, praticamente sumiu do mapa francês. Até hoje, a média de tamanho das propriedades rurais por lá beiram 55 hectares. É uma estrutura familiar muito sólida. E a Ásia seguiu um caminho igualmente transformador, mas em outro contexto. Japão, Taiwan e Coreia do Sul promoveram distribuições drásticas de terra logo após a Segunda Guerra Mundial. E ali tinha a questão da Guerra Fria, né? Exatamente. Havia uma forte influência ocidental para evitar que o comunismo se espalhasse entre camponeses empobrecidos. Então o Estado interveio pesadamente. No Japão e em Taiwan, para se ter uma ideia do tamanho do retalhamento, o limite máximo das propriedades raramente passava de 12 hectares. 12 hectares é bem pequeno. É o oposto da lógica de concentração. E fechando esse mapa global, o material também analisa os países socialistas, onde a terra deixou de ser privada. O exemplo de Cuba é emblemático. O que aconteceu lá? Após a Revolução de 1959, o Estado redistribuiu e coletivizou mais de 80% de todas as terras cultiváveis da ilha. Então, a gente tem ideologias políticas, décadas e modelos econômicos completamente opostos, mas que convergiram para uma mesma conclusão: a terra precisava ser reorganizada. Sim, é um padrão. Mas por que o século XX foi tão marcado por isso? O texto da professora Fabiana chama esse período de a Era de Ouro das Reformas Agrárias. Se olharmos para os dados da época, houve uma tempestade perfeita. O século XX viu uma explosão demográfica mundial sem precedentes. A população multiplicou, as cidades começaram a inchar e a terra cultivável tornou-se um bem extremamente escasso. Tinha muita gente para alimentar. Havia uma necessidade desesperadora de modernizar a agricultura para alimentar essa multidão urbana. Foi a partir dessa pressão que os camponeses começaram a se articular em escalas que ultrapassavam as fronteiras de seus países. O livro cita algum movimento específico? Sim, o surgimento da La Via Campesina. Em 1993 ilustra isso perfeitamente. Uma rede global que uniu 200 milhões de camponeses, indígenas e pequenos produtores de várias partes do globo, usando a própria globalização para trocar tecnologias e estratégias de sobrevivência. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque a narrativa dá uma guinada e entra de fato no nosso território. Chegamos ao Brasil. Enquanto os Estados Unidos distribuíam terras para criar uma classe média agrária no século XIX, o que o Brasil estava fazendo? O material volta ao ano de 1850 e traz uma informação que muda completamente a forma como entendemos o país. Essa parte choca muita gente. Até essa data, a terra no Brasil não era uma mercadoria formal. Não se ia a um cartório comprar um pedaço de terra da forma como concebemos hoje. Era o regime de posses. Mas a Lei de Terras de 1850 mudou a regra do jogo de forma drástica. Essa lei é, sem exageros, o pecado original da nossa desigualdade fundiária contemporânea. O contexto histórico explica o motivo dessa lei existir. O ano de 1850 é o mesmo da Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de pessoas escravizadas. As coisas estão conectadas. Totalmente. A elite agrária do Império, percebendo que a escravidão estava com os dias contados e vendo o início da chegada de imigrantes europeus, entrou em pânico com a possibilidade de perder sua mão de obra barata. Claro, porque se a terra fosse livre... Por que um ex-escravizado ou um imigrante italiano trabalharia na fazenda do coronel em vez de plantar na sua própria roça? A Lei de Terras cravou, então, que a partir daquele momento, terras públicas só poderiam ser adquiridas por meio de compra em dinheiro vivo e a preços altíssimos. O impacto prático disso foi a criação de um cadeado invisível, né? Ex-escravizados, populações indígenas, camponeses sem recursos e os novos imigrantes foram sumariamente trancados do lado de fora do sistema de propriedade. Ficaram sem acesso nenhum. Se não tinha capital, não tinha terra. Isso institucionalizou o latifúndio no Brasil e garantiu aos grandes proprietários um exército de trabalhadores desesperados,
que não tinham outra opção senão vender sua força de trabalho a preço de banana. E a panela de pressão inevitavelmente explodiu. O livro didático não lista os grandes conflitos históricos por acaso. Eles são a consequência direta e sangrenta dessa exclusão imposta pela Lei de Terras. Vamos passar por esses conflitos, então? O primeiro grande choque mencionado é a Guerra de Canudos, na Bahia, entre 1896 e 1897. Por muito tempo, a história oficial tentou reduzir Canudos a um bando de fanáticos religiosos seguindo Antônio Conselheiro. Mas o texto mostra outra visão, certo? Mostra que, na verdade, Conselheiro reuniu milhares de camponeses miseráveis, expulsos de suas posses ou fugindo da seca, que buscavam um pedaço de terra e um modelo de comunidade onde pudessem plantar e comer com autonomia. O Estado brasileiro respondeu a essa busca por terra varrendo a comunidade do mapa. E a violência não foi um privilégio do Nordeste. Pouco tempo depois, no sul do país, tivemos a Guerra do Contestado, de 1912 a 1916. Outro episódio terrível. Esse caso é um exemplo perfeito de como os interesses internacionais se chocaram com a população local. O governo concedeu uma faixa imensa de terras na fronteira entre Paraná e Santa Catarina para empresas estrangeiras construírem uma ferrovia e explorarem madeira. O detalhe trágico é que essa terra não estava vazia. Exato. Ali viviam milhares de poceiros, que é o termo técnico para quem ocupa e tira o sustento de uma terra sem possuir o documento formal de propriedade. E eles foram simplesmente expulsos. Quando as madeireiras e a ferrovia chegaram, esses poceiros foram tratados como invasores em suas próprias casas e expulsos com violência. Isso gerou desemprego e uma revolta armada assustadora, que só foi contida com o uso do exército e até de bombardeios aéreos. Bombardeios aéreos contra a própria população. E o material cita um terceiro fenômeno. Sim, o cangaço, que dominou o Nordeste nas décadas de 20 e 30, com grupos como o de Lampião, foi outra resposta brutal a essa estrutura. Eram bandos armados que praticavam o chamado banditismo social. No ambiente de seca, extrema desigualdade e ausência total do Estado, eles desafiavam o poder estabelecido dos grandes coronéis, vivendo à margem de uma sociedade que não lhes oferecia perspectiva nenhuma. Chegamos agora à segunda metade do século XX na nossa cronologia. E aqui, antes de avançarmos para os movimentos sociais modernos, é essencial fazermos um adendo para a turma que está estudando. É um aviso importante de imparcialidade. O material da professora Fabiana entra numa seara que é amplamente debatida e muito polarizada no Brasil de hoje, envolvendo disputas de terra, invasões e a atuação de grupos como o MST. Nossa missão aqui, e é sempre bom reforçar para a nossa audiência, é estritamente imparcial. Sem tomar partido. Estamos relatando as informações históricas, os dados numéricos e as diferentes perspectivas que estão impressas no livro didático, sem endossar nenhuma visão política ou tomar partido de nenhum dos lados. O nosso foco é puramente traduzir o conteúdo. Essa clareza é fundamental para uma análise acadêmica. E seguindo a linha do tempo do material, a insatisfação no campo começou a ganhar formatos institucionais a partir dos anos 50, com a criação das ligas camponesas e a forte sindicalização rural. E durante o regime militar? Durante a ditadura militar, grande parte dessas lideranças sofreu uma repressão implacável, mas com os ventos da redemocratização no final dos anos 70, a criação da Comissão Pastoral da Terra, a CPT, em 1975, trouxe um novo fôlego. Apoiada por setores progressistas da Igreja Católica, a CPT começou a organizar poceiros e trabalhadores na luta por direitos básicos. E a ironia profunda apontada no texto é que a própria tentativa de modernizar o Brasil gerou ainda mais desemprego no campo. Sim, a chamada Revolução Verde. Na região sul do país, essa modernização trouxe tratores, colheitadeiras e insumos químicos de alto custo. O pequeno agricultor familiar não tinha capital para comprar esses equipamentos, não conseguia competir com o preço da grande fazenda mecanizada, acabava afogado em dívidas nos bancos e perdia sua pequena propriedade. É um ciclo cruel. Foi do caldo de desespero desses agricultores falidos e expulsos pelas máquinas que nasceu em 1984, no município de Cascavel, no Paraná,
o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. O livro detalha a mecânica e a tática jurídica que o MST adotou para operar. A estratégia deles é fortemente ancorada num artigo da Constituição Federal, de 1988. A questão da função social, certo? Exatamente. A Constituição determina que toda propriedade rural deve cumprir uma função social, ou seja, ela precisa ser produtiva, respeitar o meio ambiente e as leis trabalhistas. A principal ferramenta de pressão do movimento passou a ser a ocupação física de grandes latifúndios que eles mapeiam como supostamente improdutivos. Para forçar o governo a agir. O objetivo dessa ocupação direta é forçar politicamente e juridicamente o INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, a vistoriar a área, confirmar a improdutividade e desapropriar as terras para assentar aquelas famílias. E o material faz uma distinção técnica que cai com frequência nas provas. Então a turma precisa notar a diferença entre acampamento e assentamento. Muito importante não confundir. Quando um grupo ocupa uma terra ou a margem de uma rodovia, monta aquelas barracas de lona preta, vivendo em condições provisórias e altamente vulneráveis enquanto aguarda a tramitação do processo na justiça, isso é um acampamento. É uma fase de tensão que pode se arrastar por anos a fio. E o assentamento? O assentamento, por outro lado, é um momento em que a justiça bate o martelo. A terra é legalmente destinada àquelas famílias, o núcleo é oficializado e eles ganham a segurança jurídica para construir casas permanentes e investir na produção. Para manter a simetria de perspectivas exigida no texto, o livro evidencia que a atuação do MST atrai críticas contundentes de setores ligados ao agronegócio e ao direito de propriedade, que consideram as ocupações invasões ilegais. É o lado da crítica, que é muito forte. Simultaneamente, o livro apresenta dados concretos sobre a capacidade produtiva gerada pelo movimento que surpreendem muita gente. O MST é reconhecido como o maior produtor de arroz orgânico de toda a América Latina. Tem os números dessa produção aí. Os números trazidos pelo material referentes à safra de 2016 para 2017 estimaram uma colheita de 27 mil toneladas do grão. Tudo isso cultivado sem a utilização de agrotóxicos. O texto também destaca a formação de dezenas de cooperativas regionais e uma rede de ensino que foca em práticas de agroecologia. Mas a prova de geografia vai exigir a compreensão de que o campo brasileiro é plural. O MST não é a única voz nessa reivindicação. De jeito nenhum. O relatório da Táluta, citado no capítulo, contabilizou 550 manifestações de diferentes naturezas no campo apenas entre os anos 2000 e 2019. Tem outros grupos com atuações bem específicas, né? O cenário inclui grupos como o Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB, que luta por pessoas que perdem suas terras para a construção de hidrelétricas, e a Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, a FETRAF, focada em políticas de crédito para quem já tem a terra, mas precisa de apoio para não falir. Então, o que tudo isso significa? Porque, em pleno século XXI, isso ainda é uma ferida aberta no Brasil. O texto elenca entraves estruturais poderosíssimos. O primeiro é o peso do lobby político. A bancada ruralista no Congresso Nacional tem uma força imensa para barrar legislações que facilitem desapropriações. O segundo entrave é uma prática criminosa histórica conhecida como grilagem. E o termo grilagem tem uma origem muito curiosa e perversa, não é? Sim, a história do grilo. A pessoa forjava um documento falso dizendo que era dona de uma imensa área pública de floresta. Colocava esse papel falsificado dentro de uma gaveta com grilos vivos. Literalmente grilos. Literalmente. E o inseto, com seus excrementos e movimentação, deixava o papel amarelado e com aparência de velho, como se fosse um documento da época do Império. Com isso, roubavam-se milhões de hectares do Estado. Um retrato perfeito da falsificação histórica. Junte a grilagem sistêmica, um judiciário conhecido por ser extremamente lento para julgar conflitos agrários, e a falta de políticas públicas robustas de infraestrutura para quem é assentado, e temos o gargalo atual. O material traz dados de 2024 sobre isso. Traz os dados mais recentes, e eles revelam o tamanho dessa panela de pressão.
O governo reportou ter assentado cerca de 71 mil famílias no último ano. Contudo, movimentos sociais contestam o ritmo, afirmando que ainda existem cerca de 100 mil famílias vivendo sob lonas precárias, aguardando uma solução. E sobre a violência no campo? O dado mais assustador, medido pela CPT 2024, registrou a marca terrível de 2.185 conflitos no campo, o segundo maior número de toda a série histórica iniciada em 1985. E a geografia dessa violência sofreu uma migração que o livro destaca com clareza. Durante muito tempo, as mortes e as grandes tensões se concentravam em áreas como Pontal do Paranapanema, no extremo oeste de São Paulo. E hoje mudou de lugar. Hoje, essa frente de conflitos subiu no mapa e se instalou com força total na fronteira agrícola da Amazônia, impulsionada pelo desmatamento ilegal, expansão da pecuária e a extração de madeira e minérios. O que nos leva ao dramático estudo de caso final do capítulo A Terra Indígena Yanomami. Estamos falando de um território vastíssimo com 9,5 milhões de hectares em Roraima e Amazonas, habitado por mais de 30 mil indígenas. E o que o material relata sobre lá? Relata que essa área se tornou o epicentro de uma invasão massiva por parte de garimpeiros ilegais em busca de ouro e cassiterita. As consequências detalhadas pela professora Fabiana são desoladoras. A presença do garimpo provoca um desmatamento acelerado das florestas. Os rios que servem de fonte de água e alimento estão severamente contaminados por mercúrio que é usado para separar o ouro. E tem a questão das doenças, né? Sim, buracos de mineração abandonados viram criadouros de mosquitos, causando explosões de casos de malária que afetam de forma letal as crianças e os idosos da comunidade. É muito triste. Há relatos de violência direta, ameaças e a completa desestruturação do modo de vida secular desse povo. É a terra sendo vista puramente como recurso a ser extraído, esmagando quem a enxerga como parte de sua identidade e sobrevivência. É o choque frontal de dois Brasis operando em lógicas totalmente excludentes. Isso transcende a região amazônica e impacta o cotidiano do país inteiro. E é exatamente nesse ponto que a nossa audiência precisa prestar muita atenção. Para quem estuda e vive em uma grande metrópole cercada de concreto, pode parecer que a reforma agrária, os conflitos fundiários e as invasões na Amazônia são problemas distantes. Mas não são. Mas a estrutura de como a terra é dividida e cuidada define diretamente a nossa segurança alimentar. Ela determina a quantidade de arroz e feijão plantados, o que impacta na inflação do supermercado. E afeta violentamente o regime de chuvas e as mudanças climáticas que afetam as cidades. A terra é a base de tudo. O chão onde a economia inteira se sustenta. Chegamos então à reta final da nossa sessão de estudos. Para a turma da segunda série do Colégio Português que nos acompanhou até este momento, estruturem as anotações, revejam os conceitos de grilagem, a lei de terras e a diferença entre os modelos de produção. O material da professora Fabiana é profundo, mas quem absorveu essas conexões, com certeza fará uma prova brilhante. Para o nosso fechamento, vale a pena trazer uma provocação final que o material levanta sutilmente e que serve para pensarmos além da sala de aula. Qual é a reflexão? O livro cita metas ambientais globais, como os acordos firmados pelo Brasil na COP26, onde o país assumiu a promessa internacional de reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 50% até 2030. Uma meta ambiciosa. A grande reflexão que fica é como o país conseguirá honrar perante o mundo compromissos climáticos tão urgentes se internamente não conseguir estancar as invasões criminosas de terras públicas na Amazônia e não resolver a sua histórica raiz de conflitos fundiários. É um quebra-cabeça complexo. Que a próxima geração terá que ajudar a montar. Fica aqui o pensamento para continuarmos explorando. Bons estudos para a turma e até a próxima análise.